Bom, pessoal, daremos início à correção da atividade de língua portuguesa proposta para vocês na segunda-feira. Contemplando os conteúdos D4, interpretar textos verbais e não verbais, relacionados a quê? As tirinhas, as histórias em quadrinhos, e também contempla o D9, pessoal, perdão, o D9, que é sobre reconhecer o gênero discursivo. Então, nessas duas primeiras questões, vamos trabalhar um pouco o D4, Interpretar textos verbais e não verbais que articulam elementos verbais e não verbais. No texto 4, nós temos elementos não verbais. Nós não temos a linguagem verbal, nós não temos uma linguagem escrita, e sim uma linguagem não verbal. Então, todo os gestos dos personagens, o ambiente, esse cenário, as atitudes dos personagens vão contribuir para o sentido desse texto. Então, vocês precisariam analisar no último quadrinho. No último quadrinho, o cachorro. Veja, no último quadrinho, o cachorro está zangado, correndo atrás do gatinho. Então, o que foi que o cachorro fez nesse último quadrinho? Ao analisar os dois primeiros quadrinhos, nós podemos perceber que nesse último quadrinho, o cachorro derrubou os brinquedos do menino. Então, a alternativa correta é a A. Então, eu vou passar adiante porque essa questão ninguém errou, certo? Foi uma questão bem fácil de compreender. Na questão 2, algumas pessoas marcaram, pessoal, a curiosidade. Mas por que não é curiosidade? E sim, é dúvida. Bom, mais uma questão que vai trabalhar o D4, A questão da linguagem verbal e não verbal. Então, vejam. Pede para analisar, na questão 2, essa frase de Chico Bento. Zé da Roça, não é? Então, além de analisar uma linguagem verbal, dessa tirinha aqui, vocês precisam analisar a atitude de Chico Bento levantando o dedinho. Então, quando ela veda os olhos de Chico Bento, ele levanta o dedo e fala, Zé da Roça, ele tem dúvidas. Por quê? Porque será que é Zé da Roça? Quem tá vedando os meus olhos? Quem está tapando os meus olhos? Será que é Zé da Roça? Então, ele tem dúvidas. Então, algumas pessoas marcaram curiosidade, pessoal, mas não é. É B. Então, devem sempre, jamais se esquecer de analisar toda uma linguagem não verbal para que vocês consigam compreender a questão. E não deixem de prestar atenção também no enunciado da questão, certo? É muito importante sempre prestarmos atenção nos enunciados. Na questão 3 e 4 é sobre o D22. Perdão, gente. O D9, o D22 foi do 6º ano. O D9, que é reconhecer o gênero discursivo. Nós precisamos aqui, nesse caso, analisar a finalidade desse texto aqui. Esse texto vai falar, tem como tema, o homem faz o clima e faz mal. Fala sobre o meio ambiente, a questão da interferência do homem no meio ambiente. Então, pede qual a finalidade desse texto? O que é que vai falar esse texto? Então, pessoal, um artigo, certo, de opinião, e ele vai querer fazer o seguinte, a finalidade desse texto é conscientizar as pessoas. Algumas pessoas colocaram investigar as causas do aquecimento global. Aqui não trata de investigar o porquê que a temperatura está tão elevada, mas aqui trata-se de quê? De falar sobre a interferência do homem, conscientizar as pessoas sobre que a interferência do homem, a ação do homem, tem gerado graves consequências no meio ambiente. Então, tenta conscientizar o tempo todo as pessoas sobre a questão da interferência do homem no meio ambiente. E ele até fala aqui, o consumo desenfreado, O consumo desenfreado e a explosão demográfica têm sido fatores de forte influência. Fala também aqui, se a temperatura não parar de subir, daqui a cerca de 100 anos poderemos ter graves mudanças na ocorrência
de fenômenos como tormentas e furacões. Então, aqui tenta conscientizar as pessoas com relação à interferência do homem no meio ambiente, o que é que pode ocasionar se o homem continuar interferindo de maneira negativa no meio ambiente, inclusive através do consumo desenfreado. Então, a alternativa correta é a D. Na questão 4, pediria o quê? Pediu para analisar esse texto aqui. Então, o que é que o texto analisa? O texto vai analisar justamente isso, os efeitos da ação do homem sobre o clima da Terra. E logo no início nós podemos perceber isso. Os efeitos da ação do homem, quando ele fala a interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos. Então, a correta seria a alternativa B por isso, porque vai analisar a interferência do homem no meio ambiente. Quais as consequências que essa interferência do homem pode trazer para o meio ambiente, as ações do homem no meio ambiente, tá certo? Então, não vai analisar a ocorrência de fenômenos atmosféricos, o hábito do consumo, não, mas em si os efeitos da ação do homem sobre o clima da Terra. E logo de início vocês poderiam matar essa questão logo no início aqui, quando fala sobre a interferência do homem no meio ambiente, certo? Então, pessoal, eu não vou hoje não terá uma nova atividade para vocês, apenas a correção da atividade de segunda-feira, para que vocês tenham tempo de estudar não só para a disciplina de língua portuguesa, mas também para as demais disciplinas. Então, vocês vão ter mais um tempinho aí, revisem o D4, né, e o D9, os conteúdos, quantas vezes forem necessários, aquelas videoaulas que eu mandei para vocês na segunda-feira. E eu espero que vocês tenham um bom desempenho, bons estudos e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa sorte nas avaliações.